Redem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua a sua misericórdia, a sua benevolência dura para sempre. Nós vamos iniciar então o nosso estudo sobre a Bíblia, os livros da Bíblia. A Bíblia em si, como nós já falamos, já adiantamos um pouquinho no outro vídeo, da questão das camadas. Trabalharmos como se fôssemos o arqueólogo, fazemos um estudo da camada, pegar lá o pincel e ir tirando a poeira e vai aparecendo então lá tudo como os ossos, as cerâmicas. Então vamos ver então o que a Bíblia nos mostra. Esse livro que nós temos, que é o livro mais vendido do mundo e talvez o mais lido também. Então, os livros da Bíblia. Nós temos na Bíblia dois testamentos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e alguns chamam de testamento, mas a gente vai também chamar de testamento também. Que no Antigo Testamento nós temos 39 livros, que são separados em blocos. Nós temos os 5 livros da Torá, os livros de Moisés, a lei de Moisés, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio, sendo que o texto de Gênesis, o primeiro livro, ele vai falar sobre a criação do mundo, contém a história da criação do mundo, do dilúvio e os pais e mães da nação de Israel, que nós chamamos dos patriarcas. Então, no capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, nós temos a estrutura da humanidade. E a partir do 12 ao 50, nós temos então os patriarcas, que vai de Abraão, Isaac, Jacó até José e o povo de Israel no Egito. Nós temos o segundo livro, que é o Êxodo, que vai falar sobre a escravidão de Israel no Egito, e vai falar também do êxodo desse povo de Israel do Egito, passando pelos 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai. E também junto com desse texto, nós temos também o Números e Deuteronômio, que vai falar também que nesse contexto do Sinai do deserto. E antes do Números, que nós temos então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos ter o livro da lei, que é algumas leis que são dadas. Eu prefiro falar que algumas são leis e algumas são apenas uma instrução de Deus para o povo de Israel, que é o livro de Levítico, onde vai ser estabelecido ali o tabernáculo do Senhor, onde ele estaria no meio do povo, simbolizando a presença dele no meio do povo. Então, depois de Deuteronômio, nós temos outros livros que vai contar a história de Israel, que é o livro de Josué até Esther. Começa com a conquista da terra prometida e ela vai acabando lá na questão da reconstrução do templo por Esdras e a reconstrução das muralhas de Jerusalém por Neemias e o livro de Esther. É interessantíssimo a história de Israel. Depois, mais para frente, nós vamos separar, porque nós, os cristãos, temos uma Bíblia e temos uma separação. Já os judeus, na Bíblia hebraica, tem uma outra separação que não é a mesma nossa. Nós vamos aprender também em relação a isso, que nós chamamos de Tanakh, que é os livros de Moisés, os Ketuvinhos, e aí vai os profetas, e assim vai também os escritos. Depois das histórias de Israel, nesses livros, nós temos também os livros de poesia e sabedoria, que contém os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cânticos dos Cânticos. São livros de sabedoria. Depois, terminando isso aqui, nós temos os profetas. Os profetas que nós chamamos de maiores e menores, mas não é esse o termo certo. Nós falamos isso porque o livro de Isaías é o maior, então vai na frente. Depois vem Jeremias, vem Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois vem os 12 profetas. São os profetas menores que nós chamamos. Aí vai de Oséias até Malaquias. Mas não tem nada a ver nessa questão de profetas maiores e profetas menores. E nós temos então esses livros, que são os livros que compõem o Antigo Testamento. É interessante porque no meio do cristianismo protestante, no caso, evangélico e protestante, e do católico, existe uma diferença. Nós temos alguns livros que nós temos como deuterocanônicos e apócrifos também, que vai
esses livros se encontram na Bíblia católica, porque são oriundos da tradução grega da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica. Então contém alguns livros nessa Septuaginta que os protestantes não têm na sua Bíblia. Então, para nós entendermos, eu acho interessante porque esses livros, principalmente para mim os Macabeus, eles são importantes para que nós pudéssemos compreender a história de Israel, de Malaquias até chegar a Mateus. Então seria interessante a gente pudesse também compreender, ler isso aí, para podermos ver a história de Israel completa, vindo do Antigo Testamento até o Novo, quando vai aparecer Jesus ali. Então, dentro desses livros deuterocanônicos e apócrifos, nós temos na Bíblia católica, nós temos Tobias, Judite, adições a Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, porque o da Bíblia é o Eclesiastes, né? Nós temos Baruque, 1º e 2º Esdras, Cartas de Jeremias, Oração de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, 1, 2, 3 e 4 Macabeus e Oração de Manassés. Tá? Não se esquecendo que alguns livros nós temos na Bíblia católica, alguns livros nós temos na Bíblia protestante. Depois, para nós que somos cristãos, começa-se, para quem é protestante, a partir de Malaquias já passa para Mateus, e depois do texto católico vem o último livro, e depois vem também o Novo Testamento, que nós temos 27 livros divididos da seguinte maneira. Nós temos os evangelhos, os 4 evangélicos, que são Mateus, Marcos, Lucas, João, e também temos Atos dos Apóstolos. E depois nós temos as cartas, né, que vai de cartas de Apocalipse, que vai de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. E aí nós fechamos então o livro, os livros da Bíblia, que são 39 mais 27, 66 livros na protestante, que é aquilo que vai nos ajudar a compreender o que Deus deixou para nós, desde Gênesis, abrindo Gênesis da criação, e Apocalipse fechando os livros da Bíblia que nós temos.